focando mais dois pontos, a limpeza e a lembrança. Então a primeira foi o que? Liberdade, nós vimos de manhã. Então depois limpeza e lembrança. Eu não falei tudo de manhã porque tinha alguns que estavam com sono, né? Inclusive eu, 6 horas da manhã, então eu deixei 2 pontos para a noite. Então essa história não é apenas um relatório, um relato aí histórico distante, mas uma ilustração viva do plano de Deus para salvar o povo do juízo. Então ela aponta diretamente para a obra redentora de Cristo. Então podemos dizer que a primeira Páscoa revela o plano de Deus para salvar seu povo da escravidão e do juízo, através de um sinal de liberdade, um chamado para a limpeza do pecado e uma instituição para a lembrança constante da redenção. Então, todos esses elementos prefiguram a obra redentora de Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, o primeiro ponto, como nós já vimos de manhã, não vou gastar tempo nele, é o poder de Deus liberta da escravidão. Nós vimos isso no capítulo 11, capítulo 12, versículos 29 a 36. Só resumindo, para quem não estava de manhã, Deus enviou Moisés com uma missão clara: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu, mas o Senhor trouxe juízo sobre o Egito, culminando na 10ª praga. Depois de 9 pragas, veio essa 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aquela noite marcou a virada. O povo de Israel foi liberto da escravidão após 430 anos. A escravidão do Egito representada aí podemos dizer, o nosso estado antes de Cristo. Antes de Cristo éramos como os escravos do Egito. Então essa é a ideia que está sendo representada aqui. Éramos o quê? Escravos do pecado antes da salvação. Lá eles eram escravos do Egito. Eles estavam sem esperança e a coisa estava cada vez piorando. Nós, sem Cristo, somos sem esperança. A pessoa não sabe nem para onde vai após a morte. Mas, assim como Deus libertou Israel com mão forte, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz Colossenses 1:13. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7 fala isso. Sua morte é o grande ato libertador para o cristão. Pela cruz fomos libertos do poder do pecado e da condenação da morte. Naquela noite, o Egito perdeu seus filhos, nessa 10ª praga, mas Israel ganhou a liberdade. Na cruz, Deus deu seu filho unigênito, para que nós pudéssemos ser livres. Então, se a gente conseguir comparar as histórias, nós vamos ver que tem muita coisa semelhante. Naquela história, morreram e houve liberdade, mas um dia o próprio Cristo veio e morreu para que nós pudéssemos ter liberdade. Então esse é o resumo aí do que nós vimos de manhã. O poder de Deus liberta da escravidão. Aí hoje à noite, entrar no segundo ponto, que o sangue do Cordeiro limpa do pecado. Então liberta, limpa, e depois vamos ver sobre a lembrança, tudo com L aí para memorizarmos. Então, antes da praga final, Deus ordenou algo estranho, se a gente pensar bem, Cada família deveria matar um cordeiro sem defeito e passar sangue nas portas, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas portas. Quando o anjo da morte passasse, ele pouparia as casas marcadas com sangue. É por isso que tem o nome Páscoa. Talvez as pessoas não sabem o que significa Páscoa, mas Páscoa significa, se fosse traduzido a palavra original, seria passar por cima. O anjo da morte passou por cima. Então eles comemoravam a festa do passou por cima, que é
Páscoa. Uma outra palavra seria poupar, né? Aqueles que fizeram o que foi instruído foram poupados. Então a Páscoa também nos oferece a oportunidade de limpeza e purificação, né? Para Israel, o fermento simboliza o pecado. Sempre quando lemos a Bíblia e fala do fermento, é esse simbolismo, o pecado e a corrupção. Pois como uma pequena porção fermenta toda a massa, né? Geralmente põe só um pouquinho na massa e ela fermenta todo, o pecado, ainda que pequeno, tem poder de crescer e contaminar a vida inteira. É por isso que temos que confessar nossos pecados, pedir perdão, ler a Bíblia constantemente para ela nos ajudar a sermos purificados. Porque o pecado, por menor que seja, a gente manter ali no coração, ele vai contaminando toda a vida. Então, o símbolo do fermento, que nós vamos ver aqui na Páscoa, Deus proibiu o uso de fermento na Páscoa como símbolo do pecado oculto. O pecado oculto seria aquele tipo de pecado, né, que as pessoas têm, às vezes chamamos de pecado de estimação, e não é aquele pecado que todo mundo sabe, né? Tem, por exemplo, o irado. Todo mundo sabe, a pessoa sempre está demonstrando sua ira, né? O mentiroso, né? Toda vez que ele conta uma mentira, todo mundo sabe que ele está pecando ali, não é oculto. Mas tem aquele pecado oculto que está lá no coração, que supostamente ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, o fermento, esse é um símbolo não só do pecado em geral, mas desse pecado oculto também. E Paulo reforça essa imagem ao repreender os coríntios por tolerarem o pecado na igreja, comparando o orgulho e a maldade ao fermento que contamina toda a massa. Ele os exorta a remover o velho fermento e viverem a sinceridade e verdade, lembrando que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. O próprio Jesus advertiu sobre o fermento. Ele alertou os discípulos sobre o fermento dos fariseus, dos saduceus, a hipocrisia e os falsos ensinamentos que eles traziam. Ele mostrou que essas atitudes, como o fermento, agem de forma sutil e perigosa, corrompendo inteiramente e podendo contaminar toda a comunidade. Para a igreja em Gálatas, Paulo disse: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Nós fomos chamados para sermos livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Paulo aqui reforçando essa ideia do fermento, que é algo pequenininho que coloca na massa e espalha silenciosamente. Então é aos poucos, até chegar ao ponto de já ter dominado tudo. Então Paulo fala disso também pode acontecer na igreja, e eles foram repreendidos por tolerar o pecado. O pecado, então, precisa ser removido. Assim como o fermento age silenciosamente para transformar toda a massa, o pecado também cresce de maneira imperceptível, contaminando nossos pensamentos, as nossas ações e, inclusive, os nossos relacionamentos. A igreja e cada crente deve buscar a pureza, vivendo de forma santa e irrepreensível diante de Deus. A necessidade constante de lidar com o pecado pode ser ilustrada com a resposta perspicaz de um grande evangelista americano chamado Billy Sunday. Esse Billy Sunday era um ex-jogador de beisebol, e ele, depois que encerrou a carreira, ele começou a evangelizar. E ele era daqueles bem que evangelizava de uma forma muito contundente, então alguns gostavam dele, outros não, mas ele ficou bem famoso, e ele lutou muito lá nos Estados Unidos para proibir o alcoolismo. Então ele ficou bem conhecido.
E uma vez ele estava falando sobre essa questão de purificação, de limpeza, que é algo que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar, tem que ter um avivamento na vida da gente. Parece que às vezes fica sempre a mesma coisa. E no meio da palestra dele, alguém, né, o interrompeu, um crítico ali, e questionou a durabilidade dos avivamentos. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei que as pessoas em alguns tempos, elas vão se sentir motivadas para se transformarem, né, se avivarem, fazerem diferentes. Por exemplo, na Páscoa, a gente lê as passagens e vê algumas coisas, e ouve mensagens, e a gente fica comovido e fica com interesse de começar a fazer diferente daqui para frente. Chega na segunda-feira, talvez a gente lembre. Na terça, aí na quarta, aí eu pergunto para alguém: o que eu preguei mesmo na quarta-feira? Né? As pessoas esfria. É isso que o crítico estava falando. Eu não acredito na durabilidade do avivamento. Pode durar um dia, dois, uma semana, um mês, mas acaba, esfria. E as pessoas voltam a continuar a ser o que eram. E aí o Billy Graham, aí a resposta perspicaz. Ele falou de forma bem sábia: um banho também dura pouco tempo, mas é bom tomar um de vez em quando. Não é verdade? Para que a gente toma banho? Para limpeza, para higiene. E dura pouco tempo. Você toma num dia, no outro tem que tomar. E olha lá, né? Dependendo do dia, você toma de manhã, de tarde tem que tomar de novo. Né? Às vezes tomamos 2, 3 banhos por dia, porque dura pouco tempo. Né? Eu sei que tem alguns que insistem em querer tomar banho só de sábado, mas não é uma prática boa, né? O certo é tomar banho todo dia, pelo menos um. Todo dia. Por quê? Ele matou a charada aqui. Na vida cristã, a gente luta mesmo para ficar limpo. E a gente sente esse avivamento quando a palavra toca em nossos corações. E aí tem desejo de fazer as coisas. E aí depois passa. Aí você ouve de novo, você vem à igreja, você lê a Bíblia, você participa da escola dominical, e alguém está te falando. E aí você sente aquele avivamento de novo, e vai limpando, e vai caminhando, e você vai levando a vida. Né? Não vai ficar um santo perfeito, né? A perfeição só na glória, mas pelo menos você vai procurar ser mais cheiroso possível, né? Durante o teu tempo aqui nesse mundo. Assim como o fermento contamina toda a massa, o pecado oculto precisa ser removido da vida do crente. O arrependimento verdadeiro e a busca pela santificação exige que se trate com seriedade o pecado. Estar sob o sangue de Cristo não é licença para manter o velho fermento da natureza pecaminosa. Isso nos leva para o nosso terceiro ponto, o memorial que gera lembrança, liberdade, limpeza e lembrança. 3 coisas que podemos lembrar na Páscoa. O memorial que gera lembrança e fidelidade. Então, o último golpe de Deus contra o Egito foi a morte dos primogênitos. Mas os israelitas foram poupados ao seguir as instruções de Deus. Eles prepararam pães sem fermento e sacrificaram um cordeiro sem defeito, cujo sangue foi colocado nas portas como sinal de proteção. Esse evento foi chamado de Páscoa, e chamamos até hoje. Essa foi a primeira Páscoa. Marcou a distinção entre o povo de Deus e os egípcios. O cordeiro pascal apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro de Deus, que morreria para tirar o pecado do mundo. Então, a primeira história da Páscoa ensina que a vida eterna depende do relacionamento com Deus. Ensina que somente os que estão sob o sangue são salvos. Ensina que a redenção exige o custo da morte de um substituto inocente.
e ensina que a libertação vem por meio do sacrifício e obediência à palavra. O sangue simboliza a vida e é o meio escolhido por Deus para a propiciação, como revelado em Levítico 17 e confirmado em Hebreus 9:22, que diz: sem derramamento de sangue não há perdão. A Páscoa, portanto, é um lembrete solene do preço da liberdade e da salvação. Podemos dizer que a Páscoa é um sinal de lembrança. Ela também é um sinal para a memória, para lembrarmos de tudo que foi feito por nós. A importância desse evento é destacada pela ordem de Deus para que fossem comemorados anualmente pelas futuras gerações. Então, durante 7 dias, do dia 14 ao 21 do mês de Abib, os israelitas deveriam se abster de consumir alimentos com fermento, simbolizando a pureza, a purificação, para realizar suas reuniões de forma sagradas, e no primeiro e no último dia da festa. Em alguns momentos desses dias, cada família deveria sacrificar um cordeiro e comê-lo. Agora é interessante essa parte aqui, eu acho que muitos passam despercebido nessa leitura, talvez por causa da linguagem da versão mais antiga, mas talvez você fale assim: não, eu já percebi isso. Mas olha, é interessante observar esse fato aqui. Eles deveriam comer o cordeiro, mas vestidos como viajantes, prontos para a partida. Essa celebração, ela perpetuava a lembrança da libertação do Egito. Então a refeição pascal deveria ser feita em pé. Não sei se você pensava nisso, que ela deveria ser em pé, feita em pé, com roupas de viagem e cajado na mão. Essas eram as instruções para a primeira Páscoa, como sinal de prontidão para a jornada que Deus havia preparado para o seu povo. E como que entendemos isso? Lá em Êxodo 12:11 fala: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Aí talvez por causa desse lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, não tem essa ideia de que era para estar com roupas de viagem, ou quando fala cingido, aquelas roupas preparadas para andar, para sair com cajado, porque naquela época o cajado era algo necessário. Hoje as pessoas precisam sair de celular, né? Primeira coisa, vai sair, carregou o celular, cadê o celular? É o cajado hoje. Mas, porque se aparecer uma cobra, alguma coisa, você ataca o celular e mata, né? Mas naquela época era o cajado. Então eles tinham que estar preparados ali, com a roupa de viagem, né? Comer em pé. Por que comer em pé? Quando você está em casa, está comendo e está com pressa, pelo menos já aconteceu isso. Você entra para comer, não, estou com pressa. Você come assim, né? E vai e come rapidinho, não quer nem sentar. Então esse ato de comer em pé é pressa, era para sair logo, com roupa de viagem. Então eles faziam uma cerimônia toda ali para as futuras gerações lembrarem o que aconteceu. Essa era a ideia. E no versículo 17 fala: celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. E cada ano que se passava, quando as crianças curiosas perguntassem ao seu pai o que significa essa cerimônia que realizamos anualmente, o pai, como sacerdote do lar, deveria responder transmitindo a história viva da redenção. O versículo 27 é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. A ideia da criança curiosa, Deus fez a criança assim. Vocês que têm filhos sabem, né? Já passamos por essa fase. Eles sempre perguntam alguma coisa que é meio que estranha. E Deus fez de um jeito que as crianças iam perguntar mesmo. Aí o pai tem a oportunidade de fazer o quê? Ensinar
a palavra de Deus. Então, aproveite, quando tem os filhos que estão nessa fase de perguntar, aproveite, porque depois chega na fase dos meus que não pergunta mais nada, não fala mais nada. É tudo que você fala, né? A fase dos mudos, né? Mas a fase das perguntas é o momento que nós temos para ensinar. Então, o propósito de Deus era que Israel jamais se esquecesse de sua origem humilde e da libertação milagrosa da escravidão e da morte. A cada ano, os sacrifícios e rituais da Páscoa deveriam manter viva essa memória, apontando profeticamente para o Messias sofredor que viria no futuro. Então, vários textos bíblicos reforçam a importância de manter a memória da Páscoa. Em Números nós temos isso, a celebração no deserto, Deuteronômio 16, e em 2 Reis 23, o rei Josias, ele promove um grande reavivamento, né, da Páscoa, aí, depois de mais de 400 anos, né, de esquecimento. Então, dá para ver que eles ficaram um bom período sem sem comemorar a Páscoa. E esses períodos mostram que o esquecimento da Páscoa andava junto com o afastamento de Deus. E aí a nação sempre estava afastada e entrava em situações complicadas. Quando o povo se desviava da aliança, deixava de lembrar da redenção. Quando havia avivamento, a Páscoa era restaurada como símbolo da fé viva. Hoje, a Páscoa deve ser lembrada como símbolo da nossa fé em Cristo. É por isso que comemoramos a Páscoa. No Novo Testamento, a Páscoa continuava sendo cuidadosamente celebrada pelos judeus. Então, a importância desse evento é evidente, pois a Semana da Páscoa ocupa parte central da narrativa dos evangelhos. Olhem aí, não sei se já observaram, mas Mateus, do 21 a 28, trata da Páscoa. Marcos, do 11 ao 16, trata da Páscoa. Lucas, do 19 ao 24. E João, é muito mais, é do 12 ao 20. Ele dedica quase metade do seu conteúdo a essa semana. Aí dá para a gente entender a importância desse evento. Por que essa ênfase? A ênfase na Páscoa se deve ao fato de que em Jesus a sombra da primeira Páscoa se cumpre plenamente. É como Paulo declarou: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. É no sacrifício de Jesus na cruz que começa de fato a nossa libertação do pecado e da morte. Sua obra redentora foi consumada e por meio de seu sangue fomos definitivamente libertos da escravidão do pecado, da condenação eterna. Com isso nós podemos concluir com algo bem importante, inclusive está aqui já preparado à frente, que é a ceia. A ceia do Senhor, que celebramos na igreja, né, mensalmente, hoje é um dia que vamos celebrar, assume um papel similar ao da Páscoa do povo de Israel. Assim como os hebreus viam a Páscoa como uma recapitulação vívida da sua história de libertação, uma representação tangível da intervenção de Deus e uma experiência na qual toda a família participava ativamente, inclusive os filhos perguntando e o pai explicando. Quando bebemos o cálice e comemos o pão da ceia, também lembramos a história central da nossa fé. E quantos aqui, eu sei que se eu perguntasse, que os filhos um dia não vieram perguntar sobre isso aqui. Por que vocês bebem isso aí? Por que eu não posso beber? Eu quero beber isso aí, por que vocês fazem isso? Não é? As crianças não perguntam? É uma coisa natural e normal, a criança quer entender por que vocês fazem isso. Assim como faziam no passado, tentando entender, e o pai explicava. Hoje nós temos a mesma responsabilidade de fazer isso. E eu lembro que domingo passado, inclusive um dos meninos estava falando com o pai, e ele falou: não, depois eu te explico.
o que é, porque ele também queria entender. Então, em cada celebração da ceia, somos chamados a nos lembrar profundamente do sacrifício supremo de Jesus na cruz e participar pela fé da sua morte expiatória, proclamando a sua vitória sobre o pecado e a morte até que ele retorne gloriosamente. Então, a primeira Páscoa nos ensina 3 lições ou 3 verdades eternas. Liberdade, fomos libertos do justo juízo de Deus e da escravidão do pecado pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal. Limpeza, somos chamados a viver uma vida separada do fermento, do pecado, buscando santidade, a sinceridade e a verdade em todas as áreas da nossa vida. E 3, a lembrança. Devemos constantemente recordar com gratidão e reverência o sacrifício incomparável do nosso Salvador. Então, vamos celebrar a verdadeira Páscoa com a ceia do Senhor nessa noite. E aí eu termino lhe perguntando: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você está vivendo com vestes de viagem, prontos para caminhar com Deus? Está preparado? Deus te chama para qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, para ir para qualquer lugar. Você está pronto? Vamos deixar o velho fermento para trás e viver como libertos, limpos e cheios de lembrança viva do que Cristo fez por nós na cruz. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos por esse momento em que podemos ver claramente que a primeira Páscoa realmente foi algo planejado ali pelo Senhor para ensinar lições para nós. E até hoje nós lembramos esse evento e muitas vezes nos comovemos e queremos fazer diferente, mas às vezes passa, a emoção passa e nós não nos avivamos como deveríamos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a lutar constantemente, a fazermos aquilo que temos que fazer para vencermos o fermento do pecado oculto em nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu dar boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que nós vamos ter a ceia social. Então, boa noite a todos.